Bem-vindos ao canal Ocidente Tradicionalista. Nesse vídeo irei tratar da segunda parte do debate entre Olavo e Dugin, que ocorreu em 2012. Se gostar do vídeo, deixe seu like para incentivar o canal. Para quem não está inscrito, inscreva-se agora mesmo. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser ver novos vídeos frequentemente, você também pode fazer uma contribuição via Pix no endereço abaixo. Esse vídeo é a segunda parte do debate entre Olavo e Dugin e engloba as primeiras réplicas dos dois intelectuais. O ouvinte tem que ter em mente que é obrigatório escutar a parte 1 se quiser entender o contexto temporal e argumentativo das exposições que irão aparecer logo em seguida. Para a compreensão seja facilitada, não irei introduzir novamente o background desses dois pensadores, e muito menos irei fazer algo parecido com o que foi feito no primeiro vídeo. Sendo assim, recomendo que a primeira parte desse debate seja vista. Para aqueles que já viram o vídeo introdutório, mas não estão inteiramente familiarizados com a obra de Olavo e Dugin, sugiro que pelo menos a parte introdutória do primeiro vídeo seja revista. A dinâmica dos dois vídeos é a mesma, só mudando a minha voz que irá narrar a outra parte do debate. Resumidamente falando, quando for a réplica do Dugin, ficará um vídeo dele ao fundo com minha voz apresentando seus argumentos. Quando for a vez do Olavo, ficará ao fundo um vídeo do Olavo com a minha voz representando o intelectual brasileiro. Quando um for citar o outro, haverá uma faixa preta indicando quem está citando quem. Tudo isso é feito para facilitar a compreensão do ouvinte, já que estamos tratando da mesma voz narrando dois pontos de vista diferentes. No final, haverá o meu comentário e isso ocorrerá quando o logo do canal aparecer na tela. Vamos agora ao que interessa. O Ocidente contra o Resto do Mundo, por Alexander Dugin. Respondendo a um interessante e muito relevante texto do professor Olavo de Carvalho, gostaria de ressaltar alguns pontos importantes. Individualismo e holismo. Antes de tudo, parece-me claro que nossa discussão, se o termo debate não cabe aqui como o professor Olavo frisou, é algo mais do que a troca de opiniões de dois indivíduos isolados. Há algo muito simbólico na simetria de nossas posições, como notado pelo professor Olavo de Carvalho no início do seu texto introdutório. Descrevendo essa simetria, ele se define como uma espécie de individualidade pura que só pode falar em seu próprio nome, expressando um ponto de vista altamente pessoal. Ele não está falando em nome de ninguém, exceto de si mesmo. Ele quer enfatizar esse ponto desde o início. Ao mesmo tempo, tenta construir a imagem oposta de mim, sublinhando o fato de minha implicação nos meios políticos, públicos e científicos e meu envolvimento na política concreta e no processo de tomada de decisão e luta ideológica. Parece ser uma observação razoável, mas ela tem uma dimensão menos evidente. Falando assim, o professor Olavo de Carvalho nos chama a atenção para as diferenças realmente existentes entre as civilizações ocidental e russa, eurasiana. A base metafísica do Ocidente é o individualismo. O sociólogo francês Louis Dumont, em suas obras, descreveu com bastante clareza a natureza individualista da sociedade ocidental, desde a Idade Média até agora. Assim, acentuando uma posição puramente pessoal nos nossos debates, o professor Olavo de Carvalho está a agir de forma mais geral e coletivista, refletindo a particularidade social da cultura e sistema de valores ocidentais. Para o homem ocidental, uma declaração de individualismo é coisa natural, socialmente definida, e, sendo assim, uma coisa natural. É social e, portanto, mais do que individualista. Em outras palavras, o individualismo é uma característica comum do Ocidente. Portanto, há pouco de individual no individualismo, é antes um estereótipo. O mesmo estereótipo é claramente visto na projeção da identidade oposta nos representantes da sociedade russa eurasiana. Essa identidade deve ser a priori coletivista, manifestando características holísticas ou totalitárias, no caso de uma descrição pejorativa. E aqui o professor Olavo encontra facilmente a confirmação de tal projeção nos detalhes biográficos do seu opositor. O contexto fica assim bem definido e as fotos acrescentam-lhe uma expressão visual. O caçador versus o soldado, o homem solitário versus o homem coletivo, o Ocidente contra o resto. Eu aceito essas afirmações plenamente e concordo em reconhecer o fato de que nossa individualidade russa, eurasiana, consiste no desejo de manifestar algo mais geral do que nossas características individuais. Então, ser uma entidade coletiva, o nome russo Sobornost se encaixa melhor aqui. Para mim, é uma honra. Quanto mais holística for a minha posição, melhor ela será. Essa é precisamente a dimensão simbólica mencionada anteriormente.
No debate de duas personalidades, existem duas estruturas maciças de diferentes civilizações, diferentes sistemas de valores que se afrontam através de nós. O individualismo ocidental confronta o holismo russo, eurasiano. Aqui precisamos fazer uma ressalva. Tanto quanto eu entendo, a sociedade brasileira e a cultura brasileira não são totalmente ocidentais e individualistas. Há muitas características coletivistas e holísticas nela. Assim, a América Latina e o Brasil em particular apresentam algumas diferenças sociais e culturais em comparação com as sociedades e culturas europeias ou norte-americanas. E no caso do professor Olavo de Carvalho, o fato de morar nos Estados Unidos tem um papel importante. Não só a residência geográfica em si, mas sua identificação cultural. Isso é confirmado pelos textos do professor de Carvalho que eu consegui ler. Eles testemunham sua adesão à tradição norte-americana, em sua versão direita ou tradicionalista, e seu distanciamento das principais características da atitude cultural, crítica brasileira em relação aos Estados Unidos. Sendo politicamente de direita, eu presumo, o professor Olavo de Carvalho castiga o esquerdismo latino e brasileiro. Minha simpatia neste caso está mais ao lado da América Latina. Sendo crítico diante dos Estados Unidos e da civilização ocidental como um todo, encontro muitas características muito charmosas, eurasianas, nas sociedades da América do Sul e Central. Então, de certa forma, sou mais pró-brasileiro que o brasileiro puro professor Olavo, que defende o Ocidente como um todo e certos lados conservadores dos Estados Unidos. Sublinhado esse ponto, podemos passar aos outros argumentos do professor Olavo de Carvalho. 3 projetos globais. Em primeiro lugar, consideremos os 3 projetos de dominação global descritos por ele. Não estando convencido de que deem a visão 100% correta das principais tendências geopolíticas do mundo contemporâneo, reconheço alguns traços verdadeiros nesse quadro traçado. O professor Olavo descreve-o explicitamente. Os agentes que personificam esses projetos hoje são, respectivamente, primeiro, a elite de governança da Rússia e da China, especialmente os serviços secretos desses 2 países. Segundo, a elite financeira ocidental, representada especialmente no Clube Bilderberg, no Conselho de Relações Exteriores e na Comissão Trilateral. Terceiro, a Irmandade Muçulmana, os líderes religiosos de vários países islâmicos e alguns governos de países muçulmanos. Mais adiante em sua exposição, o Sr. Olavo de Carvalho aponta que cada um dos 3 projetos globais reflete 3 tipos de forças globais: a força militar, a economia de mercado e o forte credo religioso, o fundamentalismo. Podemos facilmente observar que essa estrutura hipotética, composta por 3 forças principais, representa 3 funções clássicas de uma sociedade hierárquica tradicional: os clérigos religiosos, brahmanes, os guerreiros, kshatriyas, os mercadores, vaixas. Aceitando essa divisão, poderemos avaliar as 3 forças de maneiras diferentes. Para os materialistas e os pacifistas, a sociedade de mercado capitalista do Ocidente, Estados Unidos e seus aliados, seria preferível. Mas não é o caso daqueles que defendem outros conjuntos de valores, espirituais e imateriais. A ordem do dinheiro, segundo a visão de Jacques Attali, só pode ser desafiada pela ordem da força ou pela ordem do espírito. A globalização atual é essencialmente baseada na ordem econômica. Ela representa o mundo futuro como um mercado global onde a história acabou, conforme é abordado por Fukuyama. Assim, a luta do militarismo russo e chinês e da Irmandade Muçulmana contra o Ocidente, os Estados Unidos e a globalização é um caso bom e justo que deve ser apoiado por todos os cidadãos do mundo. Ao menos por aqueles que rejeitam o império hipermaterialista do consumo frenético e da hegemonia norte-americana. A regra dos guerreiros e dos sacerdotes, para mim pessoalmente, e implicitamente para a maioria do povo eurasiano, é muito melhor do que a ordem dos mercadores. Mais do que isso, sugeriria a aliança entre o militarismo russo-chinês e a Irmandade Muçulmana na luta comum para derrubar a ordem mundial americana e acabar com a globalização e o American Way of Life. Assim, nos termos do professor Olavo de Carvalho, todo tradicionalista deveria estar do lado eurasiano e islâmico, contra o declínio materialista e capitalista das castas. O professor Olavo de Carvalho reconheceu o fato de que a elite financeira ocidental está concentrada em algumas organizações globais, como o Clube Bilderberg, o Conselho das Relações Exteriores e a Comissão Trilateral, que servem como sede do capitalismo e do imperialismo norte-americano. Portanto, temos um inimigo real à nossa frente que deve ser atacado.
Se considerarmos as circunstâncias de que o processo de globalização é muito mais poderoso agora do que as duas outras forças e que o poder dos Estados Unidos é quase incontestável, chegamos à conclusão óbvia de que precisamente o projeto globalista é muito mais perigoso e realista do que os outros dois projetos. Trata-se, portanto, não de três tendências mais ou menos iguais, mas da única que é absolutamente líder e dominadora das outras duas, que tentam desafiar a primeira, com sucesso ou não. Em tal situação, a questão é colocada da seguinte forma: devemos aceitar o domínio transnacional da elite financeira global como algo inevitável e renunciar à luta por qualquer alternativa apenas porque não gostamos de projetos eurasianos ou islâmicos? Se pudéssemos imaginar alguma outra doutrina como alternativa, seria bom, mas não é algo tão fácil. Portanto, nós podemos observar o caminho natural que o mundo está tomando: a criação de um mundo, o governo mundial e a oligarquia financeira global governante, e temos a possível oposição, cujas versões mais impressionantes e articuladas são o nacional-militarismo russo-chinês e o fundamentalismo religioso islâmico. A escolha é clara e todos são convidados a fazê-la por si. Parece que a América Latina está cada vez mais inclinada a escolher a alternativa que se aproxima dos campos eurasiano e árabe. O professor Olavo de Carvalho não reconhece o neossocialismo como um forte traço étnico explicitamente presente na América Latina como uma grande tendência global. Essa é a diferença em nossas abordagens, mas isso não é crucial. Poderíamos incluir essa tendência neossocialista latina aproximadamente no campo do militarismo eurasiano e do fundamentalismo islâmico. Assim chegamos ao ponto do choque de civilizações celebrado por Huntington, o Ocidente contra o resto. Ou seja, nos termos do professor Olavo de Carvalho, a elite financeira ocidental contra os eurasianos e islâmicos, bem como contra todas as outras instâncias que rejeitam a hegemonia dos Estados Unidos e o absolutismo dos padrões de livre mercado, direitos humanos, liberalismo, individualismo e democracia parlamentar. Assim, operando com o mapa mundi proposto pelo professor Olavo, admito que preferiria me posicionar conscientemente no campo do militarismo eurasiano, russo-chinês, acompanhando de grande simpatia ao mundo do movimento islâmico anti-ocidental, não compartilhando de suas posições teológicas, sendo cristão ortodoxo. A descrição crítica e pejorativa do professor Olavo de Carvalho sobre o projeto russo-chinês e islâmico me faz sugerir que a sua própria escolha é bem diferente e oposta à minha. Se permanecermos no limite do mapa de mundo global proposto por ele, a única solução lógica é a escolha do Ocidente global e a hegemonia da elite financeira global ocidental. Se há apenas três forças, é o professor Olavo de Carvalho quem o afirma. A escolha realista deve ser feita aceitando uma delas como posição. Mas esse ponto não é claramente afirmado no texto do professor Olavo. Vemos que ele odeia o estatismo russo-chinês e o fundamentalismo islâmico. É explícito. Assim, deste ponto de vista, estamos aguardando o próximo passo, a defesa do Ocidente. Mas algumas observações do professor Olavo de Carvalho indicam que não. Ele também trata a globalização ocidental em termos céticos e críticos. Portanto, ficamos perplexos e esperamos que ele deixe esse ponto claro no futuro. Teoricamente, poderíamos surgir que o Olavo é contra qualquer tipo de projeto global e rejeita todos eles, odiando todos os cenários de visões e praxes globalistas. Se for esse o caso, ele deve atacar primeiro o mais forte, o mais sério e o mais impressionante, a hegemonia dos Estados Unidos, o mundo unipolar e o domínio da elite financeira. Essa é a primeira e mais poderosa tendência, muito mais forte do que as outras duas. Mas o professor Olavo de Carvalho mora nos Estados Unidos e em seus textos introdutórios ataca ferozmente o eurasianismo e o fundamentalismo islâmico, antes de mais nada. Portanto, sua posição permanece um pouco enigmática e intrigante. Para seu estilo de discussão, este parece ser um passo estilístico bastante inteligente, para que os observadores acompanhem o discurso com mais atenção, intrigados que estão como eu. Os pecados da KGB, do Partido Comunista e da Al-Qaeda são suficientemente expostos pelo professor. Mas se quanto à CIA, Grupo Bilderberg, Pentágono, Neocons, PNAC, grunhidos imperiais, Hiroshima e Nagasaki, a ocupação do Iraque e do Afeganistão, o bombardeio da Sérvia, entre outros. A validade da geopolítica clássica. Segundo ponto, o professor Olavo de Carvalho afirma, abre aspas,
Embora nos debates atuais esses três blocos sejam quase invariavelmente designados por nomes de nações, estados e governos, retratar suas interações como uma disputa entre nações ou interesses nacionais é um hábito residual da velha geopolítica, que não nos ajuda nada a entender a situação atual. Fecha aspas. Não posso concordar com a afirmação um hábito residual da velha geopolítica que não nos ajuda em nada a entender a situação atual. Estou convencido de que a análise geopolítica clássica ainda é relevante e nos ajuda a entender a chamada situação atual. O poder global moderno e também pós-moderno dos Estados Unidos e seus aliados na Europa ou em outros lugares durante os últimos séculos até os dias de hoje se manifestaram como a encarnação direta do poder marítimo, como exposto por Halford Mackinder, Nicholas Spikeman e Hal Zoffer e todos os outros pensadores e analistas geopolíticos. A hegemonia global americana geograficamente, estrategicamente e, mais importante, sociologicamente, é uma pura talassocracia, ou seja, a manifestação clássica da eterna Cartago, que se tornou um fenômeno mundial. A localização atlântica do núcleo do mundo global, o norte rico, a essência capitalista de seu domínio, a tecnologia material inovadora como base das conquistas da colônia, o controle estratégico dos mares e oceanos como as forças da marinha, todas essas características da globalização e da atual unipolaridade, às vezes na versão branda, apresentada como multilateralismo, são as características clássicas do Sea Power. E o Sea Power está na busca permanente contra a Heartland, estando em seu caminho direto para a dominação mundial. É por isso que a velha análise geopolítica é altamente relevante. Ela reflete perfeitamente os principais objetivos da implementação do sistema mundial talassocrático. Se observarmos os grandes projetos opostos à globalização, descritos pelo professor Olavo de Carvalho, veremos a outra metade do clássico mapa geopolítico de Mackinder. O que são a Rússia e a China geopoliticamente? Elas formam juntos toda a Eurásia e a zona da Heartland, dois maiores espaços continentais. Então tratamos a telurocracia em sua essência. A geopolítica permite a visualização tanto da esfera político-geográfica quanto da esfera sociológica. Faz sua síntese dos poderes políticos, fronteiras e dispositivos por um lado e sistema cultural, social e de valores por outro. Então, a telurocracia, o paradigma de Roma, é o tipo continental geopolítico de estratégia e civilização tomadas juntas. Assim, a hostilidade entre Estados Unidos, unipolaridade, globalização, oligarquia financeira, modernização, capitalismo, e Rússia, China, militarismo, soberania do Estado, sociedade tradicional, é perfeitamente geopolítica. Qual é o lugar do Islã na visão geopolítica clássica? Corresponde ao Rhineland, precisamente a grande parte do Rhineland que vai do Maghreb, passando pelo Oriente Médio até a Ásia Central, e mais adiante até as sociedades islâmicas do Pacífico. A natureza geopolítica do Islã lhe abre duas opções, o poder marítimo ou o poder terrestre, a talassocracia ou a telurocracia. O Islã radical, rejeitando o Ocidente, os Estados Unidos, a globalização e, consequentemente, a talassocracia, é logicamente inclinado à aliança com o poder terrestre. Mas essa zona como um todo pode opcionalmente tomar outra decisão, preferindo a aliança com o Ocidente, como alguns regimes árabes. O equilíbrio entre a talassocracia e a telurocracia hoje é a favor da primeira. Assim, a situação atual pode ser avaliada corretamente nos termos geopolíticos clássicos, ou velhos. O poder marítimo lutando para controlar o Heartland, Eurásia, a fim de governar o mundo, impondo em todos os lugares seus padrões e valores de mercado e direitos humanos individualistas. Está se confrontando com as forças eurasianas, Rússia e China, e seus aliados temporários, islamistas, anticolonialistas latino-americanos, neossocialistas, independentistas e assim por diante. A heresia das Open Societies e os crimes americanos. Próximo ponto. O professor Olavo de Carvalho aponta que a análise eurasiana da sociedade americana está errada, no que diz respeito à identificação de sua essência com o conceito de sociedade aberta de Karl Popper. Pelo que sei, na década de 90, os conceitos de Popper foram muito relevantes na análise dos principais valores da civilização europeia e, consequentemente, da civilização ocidental. Além disso, eu mesmo li centenas de sociólogos e filósofos ocidentais que deram descrições diferentes dos valores ocidentais básicos,
Mas o profundo individualismo em todos esses autores continua sendo a característica principal, especialmente da modernidade. Esse é o ponto de vista de Max Weber ou do excelente sociólogo francês Louis Dumont já citado. Eu poderia aceitar o fato de que Popper, como tal, é querido apenas por Soros e pelo pessoal do Council on Foreign Relations. Mas isso não é pouco. A elite que entende a essência dos valores não pode ser muito grande. Mas ok, não vou continuar insistindo em Popper. Os momentos mais importantes do Ocidente são individualistas. O Oriente, ao contrário, é holístico. A sociedade eurasiana é holística. Se houver outros movimentos culturais ou políticos holísticos, eles devem ser logicamente aliados do eurasianismo. Os tradicionalistas ocidentais, René Guénon, por exemplo, estavam do lado do Oriente. Évola foi partidário da tradição ocidental, mas em absoluta oposição à modernidade e aos Estados Unidos. Pode haver outra América, mas isso não muda nada em geral. Outra América, não a do Council on Foreign Relations, dos neocons e do mundo de Cartago, é puramente virtual. A verdadeira América nós conhecemos bem. Outra tese do professor Olavo de Carvalho também me soa um pouco estranha. Abre aspas. A elite globalista não é inimiga da Rússia, da China ou dos países islâmicos potencialmente associados ao projeto eurasiano, mas pelo contrário, é sua colaboradora e cúmplice no esforço de destruição da soberania, do poder político-militar e da economia dos Estados Unidos. Fecha aspas. O que isso pode significar? A globalização do mundo e a instalação em todos os lugares do controle americano, incluindo a intrusão direta nos países nominalmente soberanos, a promoção do modo de vida americano e a uniformização de diferentes sociedades humanas realizadas pelos Estados Unidos é considerada pelo professor como sendo nada, sendo ignorado e esquecido. A contaminação da sociedade russa por padrões individualistas consumistas decadentes, o apoio aos regimes antirrussos no espaço pós-soviético também não é nada. Os Estados Unidos são uma praga absoluta para a humanidade, e a elite globalista é a quintessência dos Estados Unidos. Ela governa os Estados Unidos e, através desse país, o resto do mundo. A elite globalista dos Estados Unidos é inimiga absoluta da Rússia, da China e países islâmicos. Ela corrompe nossa elite política, a sociedade e o país. Para nós é óbvio, a soberania, o poder político-militar e a economia dos Estados Unidos não são mais do que instrumentos nas mãos dessas elites, seus cúmplices voluntários ou não. Há muitos outros pontos importantes e interessantes no texto do professor Olavo, que gostaria de discutir em detalhes, mas terei que parar por aqui e voltar ao assunto na próxima rodada. Resposta de Olavo de Carvalho. Prestad noblemente vuestro auxilio a los que son los menos contra los que son los más. José Ortega y Gasset, Conselho à Juventude da Espanha. A minha resposta é dividida em 10 pontos. Primeiro, nossas respectivas missões neste debate. Segundo, da argumentação à fofoca pura e simples. Terceiro, o sindicato. Quarto, por que o sindicato quer o socialismo. Quinto, de que lado eu estou. Sexto, individualismo e coletivismo. Sétimo, o sentimento de solidariedade comunitária nos Estados Unidos. Oitavo, más ações comparadas. Nono, geopolítica e história. Décimo, o verdadeiro agente histórico por trás do eurasianismo. Primeiro, nossas respectivas missões neste debate. A ciência política, como já disse, nasceu no momento em que Platão e Aristóteles distinguiram entre o discurso dos agentes políticos e o discurso do observador científico, que busca entender o que se passa entre os agentes. É verdade que os agentes políticos podem, com o tempo, aprender a usar certos instrumentos do discurso científico para seus próprios fins. Também é verdade que o observador científico pode ter preferências pela política deste ou daquele agente. Mas isso em nada altera a validade da distinção inicial. O discurso do agente político visa produzir certas ações que favoreçam sua vitória, enquanto o discurso do observador científico busca obter uma visão clara do que está em jogo, por meio da compreensão dos objetivos e meios de ação de cada um dos agentes. A situação geral em que ocorre a competição, seus desdobramentos mais prováveis e o significado de tais eventos no quadro maior da existência humana. A função do observador científico torna-se ainda mais distinta das dos agentes quando não quer nem pode tomar partido de nenhum deles, e se mantém a uma distância necessária para descrever o quadro com o máximo de realismo que dispõe.
Desde o início dessa troca de mensagens com o professor Dugin, tentei deixar claro 2 pontos. Primeiro, ele é declaradamente agente político, e toda a descrição que apresenta do estado de coisas é determinada pelos objetivos práticos que procura alcançar. É, portanto, natural que ele veja o mundo dividido em 2, com um lado bom e um ruim, e que se esforce para conquistar simpatias pelo lado que considera bom, ao mesmo tempo em que lança o máximo de ódio disponível contra o lado que ele considera ruim. Segundo, por outro lado, minha descrição da imagem apresenta um mundo dividido entre 3 forças principais em disputas, nenhuma das quais goza da menor simpatia de minha parte. Embora, em termos de perigo físico imediato para a espécie humana, uma delas já demonstrou superioridade esmagadora sobre as outras 2, matando um total aproximado de 140 milhões de pessoas em poucas décadas, mais do que todas as guerras, epidemias e catástrofes naturais de qualquer tipo já mataram, pelo menos desde o início da era cristã. Os russos e chineses já provaram ter um diploma de truculência, maldade e desrespeito pela vida humana que transcende as possibilidades do mais odioso homem-bomba islâmico ou do mais frio e maquiavélico banqueiro ocidental. Esse é um fato puro e simples, e nem toda a tagarelice eurasiana do mundo consegue amenizar o escândalo das 2 hordas de assassinos que, em vez de pagarem pelos crimes que cometeram contra seu próprio povo, agora exigem, com ares de inocência, da santidade e até da autoridade divina, uma chance de estender esses crimes a uma escala global. No entanto, as outras 2 correntes globalizantes não me parecem merecedoras de maior admiração e respeito, pelo menos por terem sido cúmplices do genocídio russo-chinês, uma entre os anos 30 e 60, favorecendo com dinheiro ilimitado e concessões diplomáticas a construção das outras 2 tiranias mais mortíferas de todos os tempos. A outra ainda hoje, caminhando de mãos dadas no Fórum Social Mundial e por toda parte, com os porta-vozes ostensivos ou disfarçados de uma ideologia que a sua própria religião condena. As fotos que anexei à minha primeira mensagem com fins humorísticos documentam toda a diferença entre o agente político investido de planos globais e meios de ação à escala imperial e o observador científico não só despojado de ambos, mas decidido a rejeitá-los e viver sem eles até o fim de seus dias, já que são desnecessários e inconvenientes para a missão de vida que escolheu, e que é para ele a única justificativa razoável para sua existência. Segundo, da argumentação à fofoca pura e simples. Essa assimetria nos papéis respectivos do agente político e do observador científico reflete-se então nas descrições da situação mundial que ambos fazemos. O primeiro pintando-a como uma luta entre o bem e o mal, e muito modestamente reivindicando para si o papel que encarna o bem. O segundo apresentando-a antes como uma disputa entre 3 males destrutivos, não alimentando muitas ilusões quanto ao que pode resultar para a humanidade nas décadas seguintes de competições desses males entre si. Tanto o professor Dugin quanto eu estamos realizando nossas respectivas tarefas com a máxima dedicação, seriedade e honestidade. Mas essas tarefas não são iguais. A tarefa dele é recrutar soldados para a batalha contra o Ocidente e para o estabelecimento do Império Eurasiano Universal. A minha é tentar entender a situação política do mundo para que eu e meus leitores não sejamos reduzidos à condição de cegos apanhados no tiroteio do combate global, para que não sejamos arrastados pelo furacão da história como folhas na tempestade, sem nunca saber de onde viemos nem para onde estamos indo. A diferença entre as missões que abraçamos determina os meios intelectuais e verbais utilizados em nossos respectivos relatos. Ele emprega todos os instrumentos usuais de propaganda política, a simplificação maniqueísta, rótulos difamatórios, insinuações pérfidas, a indignação falsa de um culpado que se faz de santo e, por último, mas não menos importante, a construção do grande mito soreliano, ou profecia autorrealizável, que ao pretender descrever a realidade, constrói no ar um símbolo aglutinador na esperança de que o falso se torne verdadeiro pela adesão massiva do povo. Da minha parte, só me resta utilizar os meios de esclarecimento analítico criados pela filosofia ao longo dos milênios, a começar pela própria distinção entre os discursos do agente e do observador, aplicando-os a uma infinidade de fatos colhidos nas mais variadas fontes, inclusive as remotas e poucos conhecidas do público, não as da mídia popular, que refletem mais o esforço persuasivo e manipulador de um dos agentes do que uma intenção séria de apreensão da realidade.
Não é por acaso que meu adversário apela sobretudo para a credibilidade da mídia popular, jogando com o poder magnético do lugar comum estabelecido. O mundo unipolar, a agressividade americana, o imperialismo, a anarquia do livre mercado, o individualismo, sem atentar para dois detalhes. Primeiro, essas supostas verdades são postas em circulação pela mesma mídia que pertence à elite globalista ocidental. E usando-os como base do seu esforço persuasivo, o professor Dugin aceita como juiz supremo da realidade o inimigo que ele mesmo rotula como a origem do mal e o pai da mentira. Segundo, ao fazer seu anti-americanismo repousar no da mídia globalista, ele implicitamente, mas com veemência explosiva de contradições reprimidas, advoga contra sua alegação explícita, que comentarei mais adiante, de que o globalismo é americanismo, que o objetivo da elite global é aumentar o poder e a glória dos Estados Unidos. Claro, não digo que o professor Dugin seja desonesto, mas ele está se dedicando honestamente a um tipo de combate que, por definição, e desde que o mundo começou, tem sido a personificação por excelência da desonestidade. Diante disso, não é de se estranhar que ele tente remodelar a própria situação do debate para forçá-la a tomar seu partido, no grande combate, tal como ele o concebe. Para tanto, ele tem que falsificar, antes de mais nada, a posição de seu adversário, transformando-me em porta-voz e seguidor do globalismo ocidental, contra o qual, no entanto, tem escrito páginas sem fim na mídia brasileira, a ponto de ser acusado, por esse mesmo motivo, de ser um teórico da conspiração, rótulo difamatório padrão que as elites globalistas usam com mais frequência para intimidar aqueles que se atrevem a investigá-los. Não por satisfeito, ele tem que jogar contra mim a hostilidade dos meus compatriotas, insinuando que, por morar nos Estados Unidos e ter escrito algumas peças em favor do conservadorismo americano, sou algo como um traidor da minha pátria. Vejamos como ele realiza essa empreitada. Abre aspas. A América Latina e o Brasil em particular têm algumas diferenças sociais e culturais em comparação com as sociedades e culturas europeias ou norte-americanas. E no caso do professor Olavo de Carvalho, o fato de morar nos Estados Unidos tem um papel importante. Não sua residência geográfica, quero dizer, mas sua identificação cultural. Isso é confirmado pelos textos do professor Olavo de Carvalho que consegui ler. Eles testemunham sua adesão à tradição norte-americana em sua versão direita, ou tradicionalista, e seu distanciamento das principais características da atitude cultural crítica brasileira em relação aos Estados Unidos. Sendo politicamente de direita, presumo, o professor Olavo de Carvalho castiga o esquerdismo latino e brasileiro. Minha simpatia nesse caso está mais ao lado da América Latina, sendo crítico diante dos Estados Unidos e da civilização ocidental como um todo. Encontro muitas características charmosas, eurasianas, nas sociedades da América do Sul e Central. Então, de certa forma, sou mais pró-brasileiro que o brasileiro puro, professor Olavo de Carvalho, que defende o Ocidente como um todo e certos lados conservadores dos Estados Unidos. Fecha aspas. Esse parágrafo é de uma incoerência magistral. Se o que importa não é a minha residência geográfica, mas minha identificação cultural, o fato de morar nos Estados Unidos ou na Zâmbia não faz a menor diferença. Se o professor Dugin menciona meu local de residência ao mesmo tempo que afirma que não desempenha nenhum papel, para que ele o menciona? Serve apenas como preparação para a venenosa insinuação que vem a seguir. Por ser tão anti-americano quanto a esquerda brasileira, seria muito mais pró-brasileiro do que eu. Como se o esquerdismo vigente no Brasil fosse a mais pura expressão da cultura patriótica e não algo importado e copiado cegamente. Ao qualificar o esquerdismo brasileiro como, entre aspas, eurasiano, o professor Dugin mostra, aliás, que não conhece praticamente nada da situação brasileira. Quem acompanhou as grandes mudanças na política econômica, jurídica e cultural do Brasil nos últimos 20 anos, sabe que todas elas vieram prontas das centrais globalistas, ONU, OMS, Unesco, Bilderberg, Rockefeller, Fundação Ford, George Soros, etc. Na política econômica, os últimos governos brasileiros nada fizeram senão seguir fielmente as instruções do Banco Mundial. Na área da saúde, todas as reformas adotadas foram recomendações expressas da Organização Mundial da Saúde. Os princípios do politicamente correto impostos pelo governo a toda a sociedade brasileira foram, por sua vez, impostos ao governo pela ONU e pelas fundações bilionárias. E não preciso mencionar a alegria obscena com que o governo Lula cedeu até partes do território brasileiro à administração internacional,
contra a vontade expressa da população local. Tudo isso é amplamente conhecido no Brasil, mas essas novidades parecem não ter chegado à Rússia. Que tal servidão abjeta se junte a demonstrações histriônicas de anti-americanismo? É a prova mais evidente de que se pode ser contra os Estados Unidos e a favor da elite globalista ao mesmo tempo. Como poderia ser diferente se durante o último meio século o anti-americanismo mundial foi amplamente financiado por essa mesma elite? Se o professor Dugin me indicasse um único projeto de lei aprovado no Brasil nos últimos 20 anos, inspirado nele e não em Rockefeller e Soros, eu poderia admitir que o Brasil seria de alguma forma eurasiano. Sua alegação de ser mais pró-brasileiro do que eu é apenas fofoca, uma tentativa infantil de colocar meus compatriotas contra mim, pintando-me como pró-americano e anti-brasileiro. Aliás, na grande mídia brasileira, tenho sido praticamente o único colunista a protestar contra a arrogância globalista, que se considera dona do nosso território. Não hesito em dizer que nas últimas décadas o nacionalismo brasileiro, de nobre tradição, se degradou a ponto de se tornar um histriônico anti-americanismo, usado para encobrir o sacrifício da soberania nacional às exigências do globalismo. Nesse sentido, o professor Dugin está do lado de um Brasil feito de papel machê, enquanto eu, com os modestos instrumentos que disponho, assumo a tarefa de defender a pátria real contra os inimigos de carne e osso. Se por um lado ele pretende minimizar a importância do meu local de residência, ao mesmo tempo em que enfatiza para insinuar que sou anti-brasileiro e pró-americano, tudo o que tem a declarar é que a própria contradição de seu discurso sobre esse ponto revela aquele jogo de esconde-esconde típico da rotulagem demagógica. Devo lembrar ao professor Dugin que o próprio fundador do nacional-bolchevismo, Eduard Limonov, viveu nos Estados Unidos por mais tempo do que eu. Também que ele escreveu um romance que se passa nos Estados Unidos. Por que no caso dele não se aplica o mesmo critério de identificação cultural usado para mim? Depois de ter confundido posição social e crença ideológica, o professor Dugin confunde esta última com residência geográfica, a qual, ao mesmo tempo e paradoxalmente, nega qualquer importância. Seria bom se ele pudesse decidir por que meios pretende prejudicar a minha reputação. Ao apelar para duas insinuações contraditórias, ele apenas exibe a vacilação característica do fofoqueiro tímido, que diz coisas ruins e ao mesmo tempo jura não estar dizendo nada. Não levo nada disso como ofensa, não conheço alma mais lenta em se ofender do que a minha. Apenas julgo que o problema que estamos discutindo já é bastante complicado sem essas fintas e esquivas, que só servem para confundir os leitores. Da mesma forma, não faz sentido me pintar como um defensor do Ocidente como um todo, justamente quando estou destacando a divisão deste Ocidente, e nela tomando partido daqueles que nesse momento não possuem poder real nos Estados Unidos ou na Europa. Se ele dissesse que defende metade do Ocidente contra a outra metade, e que acusa esta última de cumplicidade com o eurasianismo, o professor Dugin estaria mais perto da verdade. Terceiro, o sindicato. Se ele falsifica até a mesma identidade de seu oponente nesse debate, com que dor ainda maior o professor Dugin não fará o mesmo com sua besta negra, o globalismo ocidental, que ele deliberadamente procura confundir com o poder nacional americano? A elite globalista não é apenas uma vaga classe social de capitalistas e banqueiros. É uma entidade organizada e com existência ininterrupta há mais de um século, que se reúne periodicamente para assegurar a unidade de seus planos e a continuidade de sua execução. Com a minúcia e precisão científica com que o engenheiro controla a sua transmutação da sua planta em edifício. A própria expressão elite global que usei não dá uma ideia exata da natureza dessa entidade. Muito melhor é o nome sugerido pelo título do livro de Nicholas Heger, O Sindicato. O sindicato é uma organização de grandes capitalistas e banqueiros internacionais comprometidos em estabelecer uma ditadura socialista mundial. Veremos em breve por que socialista. São tantos os documentos e estudos que retratam minuciosamente a sua origem, história, pertença e modus operandi, que não se pode aceitar desculpa por o desconhecimento nessa matéria, sobretudo por parte de quem a ela se propõe a opinar. Não, isso não é uma insinuação contra o professor Dugin, ele está perfeitamente informado sobre isso. E se comete erros nas conclusões que apresenta, não é por ignorância. É porque o caráter essencialmente bélico da sua abordagem o impele a dividir o panorama em duas metades simetricamente opostas, falsificando todo o quadro e remetendo para o limbo da inexistência todos os fatos que refutam essa simplificação maniqueísta.
Tão abundante é a bibliografia sobre o sindicato que qualquer tentativa de resumi-la aqui seria vã. Resta indicar alguns livros essenciais que o leitor encontrará mencionados aqui e ali nessa exposição, e destacar alguns pontos indispensáveis para a compreensão deste debate. Primeiro ponto. O sindicato foi formado há mais de 100 anos por iniciativa dos Rothschilds, uma família multipolar com filiais na Inglaterra, França e Alemanha, desde pelo menos o século XVIII. Segundo ponto. O sindicato reúne algumas centenas de famílias bilionárias para a realização de planos globais que garantem a continuidade e expansão de seu poder sobre todo o globo terrestre. Esses planos são de muito longo prazo, transcendendo a duração da vida de cada membro da organização, e até mesmo a existência histórica de muitos estados e nações envolvidos no processo. Terceiro ponto. O sindicato é uma organização dinástica cuja continuidade de atuação é assegurada pela sucessão de pais para filhos desde muitas gerações. Veremos a seguir, no nono ponto Geopolítica e História, que esse tipo de continuidade é o fator diferenciador entre os verdadeiros sujeitos agentes do processo histórico e as formações aparentes, por mais veneráveis que sejam, que esvoaçam na superfície das épocas como sombras projetadas em uma parede. Quarto ponto. O sindicato atua através de uma multiplicidade de organizações subsidiárias espalhadas pelo mundo, como por exemplo, o Grupo Bilderberg ou o Conselho das Relações Exteriores, mas não possui personalidade jurídica própria. Essa é uma condição essencial para seu agenciamento no mundo, permitindo-lhe comandar inúmeros processos políticos, econômicos, culturais e militares, sem jamais ser responsabilizado diretamente pelos resultados, ou pela iniquidade dos meios, seja perante os tribunais ou perante o tribunal da opinião pública. Tendo agentes espalhados em vários governos e no comando de alguns deles, é sobre esses governos que recaem, no debate público, a responsabilidade pelas decisões e ações do sindicato, de modo que estados e nações usados como ferramentas tornam-se também automaticamente e sem a menor dificuldade seus bodes expiatórios. Essa é a explicação para que tantas decisões políticas manifestamente contrárias aos interesses e mesmo à sobrevivência das nações envolvidas sejam posteriormente, e paradoxalmente, atribuídas a ambições nacionalistas e imperialistas, fundadas no chamado interesse nacional. Os exemplos históricos não faltam, mas para ficar no presente, basta notar que o presidente Obama, notório servidor do sindicato, gastou em apenas uma semana 500 milhões de dólares em um esforço de guerra destinado a entregar o governo da Líbia às declaradas facções políticas anti-americanas, de forma que pôde ser acusado de imposição tirânica do poder americano, no mesmo tempo em que debilitava esse poder e colocava a serviço de seus inimigos, tornando assim alvo da fúria anti-imperialista, enquanto seu ato ajudava a demolir a força e o prestígio nos Estados Unidos do Oriente Médio. Lyndon Johnson não fez nada diferente disso, quando despachou soldados americanos para a guerra e ao mesmo tempo amarrou as suas mãos, para que não pudessem vencê-la, tornando-se assim, aos olhos da mídia da esquerda, o supremo agressor imperialista, quando na verdade ele era o melhor amigo secreto do Vietcong. A mesmíssima desgraça foi presidida pelo presidente Clinton, quando ao prestar assistência à Colômbia no combate ao narcotráfico, impôs como condição que as organizações políticas envolvidas no narcotráfico ficassem ilesas. O narcotráfico não diminuiu, mas o controle foi transferido de gangues a políticos para as Farc. Enriquecidas e livres de concorrência, as Farc poderiam então financiar a construção do Foro de São Paulo e a transformação de quase toda a América Latina em fortaleza do anti-americanismo militante. Duplamente dotada, a esquerda latino-americana pôde então beneficiar de um fabuloso aumento de poder e ao mesmo tempo protestar, com ar de indignação, contra a chamada intervenção imperialista, a que devia um mais generoso favor. Os exemplos podem ser multiplicados ad infinitum. Esse é o modo de ação que caracteriza o sindicato, usar os governos como ferramentas para planos que prejudicam suas nações, e depois ainda acusá-las de tirania nacional e imperialista. Quinto ponto. Formado por famílias de diversas nacionalidades, o sindicato é uma entidade caracteristicamente supranacional, sendo independente e soberano perante qualquer interesse nacional possível e inimaginável. Um breve levantamento da lista dessas famílias é suficiente para demonstrá-lo com evidências abundantes. Supor que os Onassis, os Dupont, os Agnellis, os Schiffs, os Warburgs, os Rothschilds, o príncipe Bernard e a rainha Beatrix da Holanda,
o rei Juan Carlos da Espanha, o rei Harold V da Noruega, são todos patriotas americanos dedicados a exaltar o poder e a glória dos Estados Unidos? É uma hipótese tão tola e pueril que nem merece discussão. A identificação do poder globalista com o interesse nacional americano, como passado com o Império Britânico ou com vários colonialismos, é apenas a habitual camuflagem de que essa entidade onipresente confere a si própria as vantagens e confortos da relativa invisibilidade, batendo e roubando com as mãos de outros para não queimar os dedos nas fogueiras que provocam pelo mundo, e contando para isso com a servil colaboração da mídia internacional, que pertence a integrantes do mesmo sindicato. Quarto, por que o sindicato quer o socialismo? Toda a bibliografia disponível sobre o sindicato atesta que seu objetivo é o estabelecimento de uma ditadura socialista mundial. Mas as pessoas não conhecem essa bibliografia e que além disso, estão acostumadas a raciocinar com base no significado usual das palavras, sem considerar a tensão dialética entre elas e os objetivos reais que designam. Acham terrivelmente difícil de entender que capitalistas e banqueiros possam desejar o socialismo. Afinal, o socialismo não é propriedade estatal dos meios de produção? O capitalismo não é propriedade privada? Como capitalistas querem que o Estado tome suas propriedades? Com base nesse raciocínio fofinho e infantil, que um programa de computador faria tão bem quanto eles, essas criaturas então negam que o sindicato exista ou afirmam resolutamente que ele é pró-capitalista, anticomunista, pró-americano, anti-russo, anti-chinês e anti-islâmico. Tendo feito isso, eles estão prontos para admitir que a divisão do mundo, tal como é delineada pelo professor Dugin, é pura expressão da realidade. Porém, a técnica filosófica milenar, que essas pessoas ignoram totalmente, ensina que as definições dos termos expressam apenas essências gerais e abstratas, possibilidades lógicas e não realidades. De uma definição nunca é possível deduzir que a coisa definida existe. Para isso, é preciso quebrar a casca da definição e analisar as condições exigidas para a existência da coisa em si. Se essas condições não se revelam autocontraditórias, excluindo in limine a possibilidade de existência, mesmo assim essa existência não está provada. Para chegar a essa prova, é preciso necessário colher do mundo das experiências dados factuais que não apenas corroborem a existência, mas que confirmem sua plena concordância com a essência definida, excluindo a possibilidade de que o existente seja algo muito diferente, que coincide com a essência apenas na aparência. Quem tentar fazer isso com a definição de socialismo chegará a conclusões que, para que o raciocinador mecânico e o devoto leitor da mídia popular, parecerão chocantes e aterrorizantes. Afinal, o que é propriedade dos meios de produção? Não é a mera posse, é propriedade legal, o reconhecimento pela legítima autoridade estatal do direito de proprietário de fazer uso da sua propriedade como bem entender, dentro, é claro, dos limites da lei. Propriedade privada dos meios de produção significa que o Estado garante esse direito a determinados cidadãos ricos o suficiente para possuir uma fábrica, uma fazenda, um banco, os chamados burgueses. Propriedade estatal dos meios de produção significa que o Estado garante esse direito apenas a si mesmo, roubando a burguesia. Acontece que, do ponto de vista do marxismo, que criou esses termos e sua correspondente interpretação, a própria noção de propriedade legal é uma inversão burguesa, destinada a encobrir a rude e brutal luta de classes. Todo o mundo das constituições, leis e decretos é, segundo o marxismo, uma superestrutura ideológica, que não faz sentido em si mesmo, e só pode ser explicado como um adorno enganador usado para legitimar a exploração dos proletários pelos opressores. Portanto, é necessário investigar o que está por trás da ideia de propriedade legal, para desvendar as condições de um controle real e prático. Em suma, a estrutura do poder. O burguês não detém o controle dos meios de produção porque tem direito legal sobre eles, mas porque tem a seu serviço todo um aparato de repressão, intimidação, marginalização e até a eliminação física de quem coloca sua propriedade em perigo, real ou hipoteticamente. A estrutura do poder, a ordem do terror, é a realidade por trás da camuflagem legal. Isso significa, antes de tudo, que a passagem do controle dos meios de produção da classe burguesa para a vanguarda revolucionária nunca pode, em hipótese alguma, ser uma transferência legal de propriedade. Essa transferência pressuporia a existência de uma ordem jurídica que a legitimasse. E a Revolução Socialista não pode destruir apenas a propriedade privada. Ela deve negar e destruir toda a ordem jurídica.
Pior ainda, ao criar uma nova ordem jurídica para substituir a antiga, ela não pode, como os burgueses, fingir acreditar que ela é uma realidade em si. A revolução tem que admitir que a nova ordem não é uma ordem legal, mas o poder bruto e nu da força revolucionária. No socialismo não há ordem legal acima do poder do partido. Isso não é apenas verdade, mas os socialistas revolucionários se orgulham de proclamá-lo. Qual desses caminhos foi escolhido? Ambos, como apenas uma distinção territorial. Onde era possível tomar o poder pela violência, a ditadura era o único caminho aceitável. Em outros países, era necessário promover a ascensão progressiva do controle estatal da economia, sem torná-lo o proprietário legal direto dos meios de produção, que o teria submetido à responsabilidade e exigências legais que poderiam retardar e obstruir em muito a marcha para o socialismo. Deve-se notar, portanto, que em nenhum dos casos se tratava de propriedade estatal dos meios de produção. Na ditadura socialista, o próprio controle direto e brutal imune às responsabilidades legais de um proprietário. O próprio Karl Marx chamou isso de capitalismo bruto, algo muito mais cruel e arbitrário do que o que mais tarde seria rotulado como capitalismo selvagem. Nos demais países onde foi adotada a estratégia pacífica, o Estado esquivou-se dessas responsabilidades diretas do proprietário, ao mesmo tempo que subjugou os proprietários legais por meio de controles fiscais, trabalhistas, sanitários, técnicos, a ponto de os capitalistas se tornarem simples gestores ao serviço do Estado, assumindo ainda as responsabilidades legais que esse se esquiva. Karl Marx também previu essa possibilidade, ao ensinar que a transição da propriedade da burguesia para o Estado deveria ser lenta e gradual, e ser realizada por meio de instrumentos diretos como a tributação progressiva de renda. Apesar de conflitos esporádicos, as duas estratégias sempre funcionaram de forma convergente. A colaboração foi tão estreita que a Sociedade Fabiana, a maior encarnação do caminho pacífico para o socialismo no Ocidente, recebeu instruções diretamente do governo soviético, no mesmo momento em que era implementada através da força bruta a tomada militar dos meios de produção pelo Estado na União Soviética. Com o tempo, porém, os partidários da estratégia radical tiveram que concordar que o crescimento e o desenvolvimento do moderno aparato estatal de controle social e econômico, sob a inspiração, diga-se de passagem, do próprio socialismo, inviabilizou a tomada de poder através da insurreição armada. A partir daí, só foram possíveis as revoluções de cima, as revoluções dirigidas pelo próprio Estado, por meios administrativos, jurídicos, fiscais e policiais. Além disso, a completa nacionalização dos meios de produção pelo Estado mostrou-se inviável não só na prática, mas também na teoria. Em 1922, o economista Ludwig von Mises explicou que, ao eliminar o livre mercado, todos os preços teriam que ser determinados pelo Estado. No entanto, por um lado, o número de produtos em circulação em determinado momento era grande demais para que uma agência estatal calculasse seus preços antecipadamente. Por outro, para controlar os preços, o governo precisaria ter conhecimento prévio de todos os recursos financeiros à disposição do público a cada momento. Resumindo, o controle de preços implicava o controle total da economia, que por sua vez deveria começar pelo controle dos preços. Somente uma inteligência divina poderia superar esse círculo vicioso. Sendo o controle de preços impossível, não havia controle geral da economia, portanto não havia socialismo. O máximo que poderia ser alcançado era um socialismo nominal, com uma vasta liberdade residual de mercado que nunca poderia ser abolida. Embora alguns teóricos do socialismo gritassem, como por exemplo Eduard Kardej, ministro das Relações Exteriores da Iugoslávia, a maioria teve que admitir, rosnando entre dentes, que von Mises estava certo. Até o fim, todas as economias comunistas do mundo tiveram de suportar um capitalismo clandestino, que se revelou condição sine qua non para a sobrevivência do regime. A partir disso, duas consequências se seguiram inevitavelmente. Primeiro, o socialismo deixou de ser um regime ou um estado de coisas para se tornar um processo. Não havia um estado socialista a ser alcançado de uma vez por todas, mas apenas um estado socializador, condenado a caminhar para o socialismo sem nunca chegar a ele, como uma assíntota. Todos os estados socialistas que já existiram foram assim, e os que vieram a existir serão assim eternamente. A definição do socialismo como propriedade estatal dos meios de produção é autocontraditória, e toda tentativa de implementar na prática uma teoria autocontraditória acaba gerando contradições reais e insolúveis. Conclusão: o que acaba sendo implementado é algo muito diferente do que foi definido no início. Assim é a dialética fatal das relações entre pensamento e realidade.
Os pensadores mecânicos que mencionei no início deste parágrafo nunca entenderão isso. E segundo, à medida que os controles estatais aumentavam em número e complexidade, as pequenas empresas não tinham recursos financeiros para atendê-los, e faliam ou eram vendidas para empresas maiores, que se tornavam cada vez maiores. Resultado, o socialismo tornou-se a mera aliança entre o governo e o grande capital, num processo de centralização do poder econômico que favorece ambos os parceiros sem jamais correr o risco de chegar à completa nacionalização dos meios de produção. Os grandes beneficiários dessa situação são, por um lado, as elites intelectuais e políticas de esquerda, de outro, aqueles que chamei de metacapitalistas. Capitalistas que enriqueceram tanto no regime de liberdade econômica que não podem mais concordar com as flutuações dos mercados. Se o sistema medieval durou 10 séculos, o absolutismo não durou mais que 3. Ainda mais curto será o reinado da burguesia liberal. Um século da liberdade econômica e política foi suficiente para tornar alguns capitalistas tão formidavelmente ricos que eles não desejam mais se submeter aos caprichos do mercado que os enriqueceram. Eles querem controlá-los e para isso existem 3 instrumentos possíveis. O domínio do Estado, para decretar as políticas e estatísticas necessárias à eternização do oligopólio. Estímulos aos movimentos socialistas e comunistas, que invariavelmente favorecem o crescimento do poder do Estado. E a convocação de um exército de intelectuais que preparam a opinião pública para despedir-se das liberdades burguesas e entrar alegremente num mundo de repressão tão onipresente que se estende até os últimos detalhes da vida privada e da fala cotidiana. Tudo isso apresentado como um paraíso adornado tanto com a abundância do capitalismo e a justiça social do comunismo. Nesse novo mundo, a liberdade econômica indispensável ao funcionamento do sistema é preservada na estrita medida necessária para subsidiar a extinção da liberdade nos domínios político, social, moral, educacional, cultural e religioso. Dessa forma, os metacapitalistas mudam a própria base do poder. Eles não confiam na riqueza como tal, mas no controle do processo sociopolítico. Esse controle, libertando-os da exposição aventureira às flutuações de mercado, faz deles uma potência dinástica durável, uma neo-aristocracia capaz de atravessar ilesa as variações da fortuna e a sucessão das gerações, abrigada no castelo-fortaleza do Estado e das organizações internacionais. Elas não são mais megacapitalistas, são metacapitalistas, a classe que transcendeu o capitalismo e transformou o único socialismo que já existiu ou existirá, o socialismo dos grandes mestres e dos engenheiros sociais a seu serviço. O socialismo socializante, destinado a substituir para sempre o impossível socialismo socializado, pode ser o inferno da maioria dos empresários, mas é o paraíso dos maiores capitalistas, justamente as bilionárias dinastias que formam o sindicato. Seja pela burocracia estatal que atua contra a liberdade de mercado, ou pela inviabilidade intrínseca do socialismo contra uma nacionalização definitiva dos meios de produção, esses grupos ainda são auxiliados em ambas as direções por um fiel aliado, a tecnologia, que por um lado aperfeiçoa os instrumentos de controle social a ponto de poderem determinar até a conduta privada dos cidadãos, sem que eles percebam que estão sendo manipulados, e por outro lado insufla a criatividade no livre mercado para que ele continue a crescer mesmo sob o controle opressivo do Estado. Assim, pode-se entender claramente porque as megafortunas do sindicato estimularam e subsidiaram o socialismo e a subversão esquerdista de maneira tão universal, obsessiva e sistemática, pelo menos desde a década de 40. É fato inegável que a construção do parque industrial soviético, bem como a sua força militar, deveu-se substancialmente ao dinheiro americano, dos membros do sindicato, que ali fluiu esperando nunca mais voltar. Quem tiver dúvidas sobre isso deve consultar os 3 volumes do clássico estudo do economista britânico Anthony Sutton, Tecnologia Ocidental e Desenvolvimento Tecnológico Soviético, bem como seus livros Suicídio Nacional, Ajuda Militar para a União Soviética, Wall Street e a Revolução Bolchevique e O Melhor Inimigo que o Dinheiro Pode Comprar. O livro de René Wormser, Foundations, Their Power and Influence, relata o trabalho do Comitê Reece no Congresso americano, que já na década de 50 provou a colaboração ativa das principais fundações de bilhões de dólares com comunistas e movimentos anti-americanos em todos os lugares. Que as conclusões do comitê não resultariam na tomada de nenhuma medida, seja punitiva ou destinada a impedir o fluxo de dinheiro para a subversão,
É a prova mais evidente do poder do sindicato de manipular recursos americanos contra o mais óbvio interesse nacional dos Estados Unidos. Finalmente, o florescimento industrial da China desde os anos 90 e a sua transfiguração de favela continental no mais poderoso inimigo potencial dos Estados Unidos seria impensável sem os investimentos dos Estados Unidos e sem a autodestruição planejada do parque industrial americano. É verdade que as reformas econômicas liberalizantes de Yeltsin, a Rússia entrou em acelerada decadência econômica, do qual muitos lucraram, como alguns capitalistas americanos. No entanto, o que os líderes russos esperavam após a extinção do regime comunista? Ser premiado com um progresso econômico fantástico? O normal seria, ao invés disso, que a nação fosse posta a trabalhar arduamente, com baixos salários, para pagar indenizações às famílias dos 60 milhões de vítimas do comunismo, como fizeram e fazem os alemães com as vítimas do nazismo. Quem impediu que isso acontecesse? O sindicato. Leia no Jugeman a Moscou, de Vladimir Bukovsky, a grande mídia e as organizações internacionais. Dois braços do sindicato se opuseram tanto à investigação judicial dos crimes soviéticos que, de todos os ex-países comunistas, apenas o Camboja conseguiu estabelecer um tribunal para julgar os crimes do regime comunista. E ainda assim o fez com um atraso significativo, graças ao boicote liderado pela ONU contra a iniciativa. Os russos, maiores responsáveis pelo advento do comunismo, foram tratados nas últimas décadas com uma generosidade escandalosa. E ainda reclamam que, extinto o regime assassino, não conseguiram tanto dinheiro quanto queriam. Não receberam por seus crimes hediondos o prêmio que esperavam do Ocidente. Quinto, de que lado eu estou? Claro, isso não significa que não estou de nenhum lado ou que não vejo forças positivas atuando no mundo. Mas justamente essas forças não podem ser contadas entre os principais agentes em disputa, e não possuem, pelo menos no momento, qualquer plano ou estratégia global que possa neutralizar ou desarmar esses três monstros. Entre essas forças, eu destacaria, primeiro, comunidades cristãs, católicas ou protestantes de todos os países. Segundo, a nação judaica. Terceiro, nacionalismo conservador americano. Nenhum dos três está lutando pelo domínio do mundo, mas a realidade é bem diferente. Por decreto unânime dos blocos globalistas, todas estão marcadas para morrer. Se minha solidariedade vai para alguém, é para esses três que estão condenados à morte. Não que eu queira opor aos três projetos de dominação global três projetos alternativos. Se houvesse planos para o estabelecimento de uma ditadura mundial cristã, judaica ou redneck, eu estaria entre os primeiros a denunciá-los. Como denuncio os militaristas russos chineses, os oligarcas ocidentais e os apóstolos do califado universal. Mas esses planos não existem. A luta das três facções desfavorecidas que mencionei não é pelo poder mundial, é pela pura e simples sobrevivência. Que a extinção do cristianismo católico protestante, do Estado de Israel e da América nacionalista esteja no programa dos três blocos globalistas é algo que não precisa ser provado, tão flagrante é o assalto cultural, midiático, político e jurídico contra essas entidades, a partir de três direções diversas e convergentes. Voltarei a isso em uma das próximas mensagens. Desnecessário é também provar, por ser demasiado evidente, que até agora essas três comunidades apenas responderam ao ataque com reações ocasionais, esporádicas e totalmente desconexas, sem qualquer coordenação estratégica abrangente, seja dentro de cada um desses blocos, seja isso ainda mais entre os três. Uma frente unida mundial de cristãos, judeus e nacionalistas americanos não seria uma má ideia, mas por enquanto não vejo nenhum sinal apontando nessa direção. Parece que os representantes das três comunidades têm medo de pensar nisso, antecipando imaginariamente a reação brutal de seus inimigos. Por outro lado, sabe-se que a Rússia e a China são os maiores fornecedores de armas para movimentos terroristas. Por que o governo americano não denuncia isso e obriga as duas potências, sob pena de sanções econômicas, a detê-la? É simples, o sindicato não vai permitir. Ninguém na elite globalista concorda em defender o seu país contra os, entre aspas, aliados mais prejudiciais que a América já teve. Por fim, não é necessário destacar todas as iniciativas empreendidas por organizações internacionais e por vários governos ocidentais, a começar pela Inglaterra, para favorecer a invasão islâmica e debilitar, ao mesmo tempo, a tradição cristã, que obviamente seria a única resistência cultural possivelmente eficaz contra o avanço do Islã militante na Europa e nos Estados Unidos.
Se confrontado com todos esses fatos, o professor Dugin ainda insiste que o sindicato é o grande inimigo dos blocos russo, chinês e islâmico, só pode ser por duas razões. Primeira, o eurasianismo, como esquerdismo, é mais um truque com o qual o sindicato se fortalece por meio de um falso inimigo. Segundo, o movimento eurasiano é genuíno, mas nasce daquela neurose típica do pobre orgulhoso que, diante da ajuda recebida, sente mais inveja e ressentimento do que gratidão. Em vez de retribuir a amizade pela generosidade, só pensa sobre destruir o seu benfeitor, tomar seu lugar e depois contar a história de cabeça para baixo, fingindo ser uma vítima em vez de um beneficiário. Ainda é cedo para saber qual das duas hipóteses é verdadeira, mas uma coisa é certa: não existe uma terceira. Sexto, individualismo e coletivismo. Comecei minha mensagem de abertura apontando a assimetria entre o observador isolado, que fala apenas em nome próprio, e o líder que expressa a vontade política de um partido, movimento, estado ou grupo de estados. O professor Dugin viu nisso a cristalização simbólica da oposição entre individualismo e coletivismo, Ocidente e Oriente. Isso não me parece ser uma aplicação correta das regras do simbolismo, que tanto ele como eu aprendemos em René Guénon. Um simbolismo genuíno deve respeitar as fronteiras entre os diferentes planos da realidade, em vez de confundi-los. Onde o professor Dugin viu um símbolo, vejo apenas uma metáfora, e bastante rebuscada. O individualismo como nome de uma corrente ideológica é uma coisa, algo totalmente diferente sem conexão com ela é a posição de um ser humano na base, no meio ou no topo de uma hierarquia de comando. Deste último não pode-se deduzir o primeiro, tampouco se pode ver na posição social de um indivíduo um símbolo de sua identidade ideológica real ou suposta. Caso contrário, todo escritor sem apoio em uma organização política seria necessariamente um seguidor do individualismo ideológico. Inclusive os fundadores do nacional-bolchevismo, Limonov e Dugin, na época em que começaram a formar suas primeiras ideias, sozinhos e ignorados pelo mundo. Ser um indivíduo isolado é uma coisa, ser individualista é outra. Quer empreguemos a palavra individualista no sentido de um hábito moral ou de uma convicção ideológica. A dedução implícita no simbolismo que o professor Dugin acredita ter encontrado é um non sequitur perfeito. O simbolismo autêntico, segundo René Guénon, deve ir além e acima da lógica, em vez de cair abaixo de seus requisitos mais elementares. Além disso, em vez de colocar a força em minha lapela o distintivo de seguidor do individualismo ocidental, o professor Dugin poderia ter perguntado o que penso sobre isso. Afinal, a liberdade de expressão em um debate não consiste apenas no poder que cada um dos adversários tem de dar esta ou aquela resposta a determinada questão, mas também, e eminentemente, em sua possibilidade de rejeitar a formulação da questão e reformular toda a questão desde seus fundamentos, como ele achar adequado. Na minha opinião mais modesta e individual, individualismo e coletivismo não são nomes de entidades históricas substantivas, distintas e independentes, separadas como seres materiais no espaço, mas sim rótulos que alguns movimentos políticos usam para marcar a si mesmos e seus oponentes. Ora, a ciência política, como já afirmei, nasceu no momento em que Platão e Aristóteles começaram a entender a diferença entre o discurso dos diversos agentes políticos em conflito e o discurso do observador científico, que tenta compreender o conflito. O fato que os agentes políticos aprenderiam mais tarde a imitar a linguagem da ciência não invalida essa distinção inicial. Assim, nosso principal dever em um debate intelectualmente sério é analisar os termos do discurso político, verificar quais ações reais se insinuam sobre eles, em vez de tomá-los ingenuamente como traduções diretas e francas de realidades efetivas. Muito claramente, os termos individualismo e coletivismo não expressam princípios lineares e unívocos de ação, mas dois feixes de tensões dialéticas, que se manifestam em verdadeiras contradições cada vez que se tenta colocar em prática, como se fosse possível uma política linearmente individualista ou coletivista. Antes de tudo, e para ficar apenas nos aspectos mais simples e banais da questão, cada um desses termos evoca imediatamente um significado moralmente positivo, ao lado de um negativo. E não é possível, nem mesmo no âmbito da semântica pura, separar um significado do outro para atribuir a cada um dos termos uma conotação invariavelmente boa ou má.
O individualismo sugere, por um lado, o egoísmo, a indiferença para com o próximo, o foco exclusivo de cada um na busca de seus próprios interesses exclusivos. Por outro lado, sugere o dever de respeitar a integridade e a liberdade de cada indivíduo, o que automaticamente proíbe que utilizemos como mero instrumento e, portanto, coloca limites à consecução dos nossos próprios propósitos egoístas. O coletivismo evoca, por um lado, a solidariedade, a abnegação de cada um faz pelo bem de todos. Por outro, evoca também o esmagamento de indivíduos reais e concretos em nome de benefícios coletivos abstratos e hipotéticos. Ao irmos além da mera semântica e observarmos as políticas autodenominadas individualistas e coletivistas em ação no mundo, notamos que a dualidade de sentido embutida nos próprios termos se transmuta em efeitos políticos paradoxais, que são os opostos dos bens ou males presumidos no uso desses termos como adornos ou estigmas. O velho Hegel já ensinava que um conceito só se transmuta em realidade concreta pela inversão de seu sentido abstrato. Essa transmutação é uma das constantes mais notáveis da história humana. O coletivismo, como política de solidariedade geral, só se realiza pela dissolução das vontades individuais, em uma hierarquia de comando que culmina na pessoa do guia esclarecido, o líder, o imperador, o Führer, o pai dos povos, incorporando nominalmente em sua pessoa as forças transcendentes que unificam a massa de ninguéms e legitimam tantos sacrifícios quanto lhes são impostos. Esta criatura, na realidade, não só retém em si todas as fraquezas, limitações e defeitos de sua individualidade inicial, como quase que invariavelmente se deixam corromper e degradar a ponto de ficar abaixo do nível de integridade moral do indivíduo comum, transformando-se em um doente mental desprezível. Hitler rolando no chão em transe com mania persecutória, Stalin deliciando com o prazer sádico de condenar à morte seus amigos mais íntimos sob a alegação de crimes que não cometeram, Mao Tse-tung abusando sexualmente de centenas de camponesas que lhe havia prometido defender contra a libidinosidade dos latifundiários, mostram que o poder político acumulado nas mãos desses indivíduos não aumentou em único miligrama seu poder de autocontrole. Apenas colocou à disposição deles os meios para impor seus caprichos individuais à massa de sujeitos desindividualizados. A solidariedade coletiva culmina no império do indivíduo absoluto. E esse indivíduo, que a propaganda cobre com toda a pompa de um enviado do céu, nunca é um exemplo de santidade, virtude e heroísmo, mas sim de maldade, abjeção e covardia. O coletivismo absoluto é o triunfo do egoísmo absoluto. O individualismo tomado em seu sentido negativo, por sua vez, não só nunca pode atingir suas últimas consequências políticas, como também não pode ser colocado em prática no âmbito das ações individuais mais modestas. O desprezo total pelos pares, a devoção exclusiva à busca de vantagens individuais, exclui por hipótese o desejo de partilhá-las com outras pessoas. Ao negar ao próximo os benefícios obtidos na sua atividade egoísta, esse hipotético individualista extremo se excluiria de toda a interação humana e cairia na mais sombria solidão, tornando-se ipso facto impotente para qualquer atividade social e, portanto, também para a consecução do seu egoísmo. O tipo agiota misântropo que se esconde em um canto para desfrutar sozinho da posse de riquezas talvez seja um bom personagem para contos de fadas e histórias em quadrinho, mas não pode existir na vida real. Na hipótese mais ousada, o prazer egoísta que ele poderia atingir seria se masturbar no banheiro, recusando-se a tomar como objeto de sua fantasia erótica qualquer outra pessoa que não fosse a si mesmo. É da natureza das coisas que o coletivismo possa ser levado a esse ponto extremo, onde se torna o seu oposto, o reino do indivíduo absoluto, enquanto o individualismo egoísta só pode ser praticado dentro de limites estritos, que não lhe permitem ir muito além da afetação e fingimento. O individualismo egoísta não é uma linha de ação prática, é a falsa justificativa com a qual um indivíduo que não é nem mais nem menos egoísta do que a média da humanidade finge ser um cara durão. E é óbvio que até o durão mais obstinado prefere desfrutar dos prazeres na companhia de amigos, parentes ou amantes, em vez de se trancar no banheiro com a própria pessoa para não ter que admitir que fez algo de bom para o seu vizinho. Quanto ao individualismo, entendido no sentido do respeito e devoção à integridade dos indivíduos, sua prática não é só viável, como constitui a única base sobre a qual se pode criar aquele ambiente de solidariedade humanitária que é a meta proclamada, embora nunca alcançada, do coletivismo.
Sétimo, o sentimento de solidariedade comunitária nos Estados Unidos. Não é por acaso que o país onde mais se cultivou a liberdade dos indivíduos é também o país onde a participação em atividades comunitárias, caritativas e humanitárias é a maior do mundo. Essa característica da vida americana é amplamente ignorada fora dos Estados Unidos e totalmente ocultada pelo anti-americanismo militante de Hollywood. Não vejo nenhum motivo para acreditar mais nas opiniões deformadas e nas fantasias odiosas da indústria da mídia internacional do que no que vejo com meus próprios olhos todos os dias. Isso pode ser confirmado a qualquer momento com dados quantitativos substanciais. Aqui estão alguns deles. Primeiro, os americanos são as pessoas que mais contribuem para as causas beneficentes do mundo. Segundo, os Estados Unidos são o único país onde as contribuições individuais para causas beneficentes superam a ajuda total do governo. Terceiro, entre os 12 povos que mais doam em contribuições voluntárias, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, África do Sul, Irlanda, Holanda, Singapura, Nova Zelândia, Turquia, Alemanha e França, as contribuições americanas são mais do que o dobro das do segundo lugar, Reino Unido. Se algum espertinho quiser diminuir a importância desses números, alegando que eles dão mais porque são mais ricos, melhor esquecer. As contribuições não são classificadas em números absolutos, mas em percentual do PIB. Os americanos simplesmente sacam mais do próprio bolso para ajudar os pobres e os doentes, mesmo em países inimigos. As mais solidárias, Rússia e China, sequer estão na lista. Quarto, os americanos adotam mais crianças órfãos, inclusive de países inimigos, do que todos os outros povos do mundo juntos. Quinto, os americanos são o único povo que, a cada guerra que travam, reconstrói a economia do país derrotado, mesmo à custa de torná-lo um concorrente comercial e um poderoso inimigo no campo diplomático. Compare o que os Estados Unidos fizeram com a França, Itália, Alemanha e Japão com o que a China fez no Tibete ou a Rússia no Afeganistão. Detalhes nas mensagens subsequentes. Sexto, os americanos não oferecem apenas seu dinheiro aos pobres e necessitados, eles dão-lhes o seu tempo na forma de trabalho voluntário. O trabalho voluntário é uma das mais antigas e sólidas instituições americanas. Metade da população americana dedica seu tempo a trabalhar de graça em hospitais, creches, orfanatos, prisões, etc. Que outras pessoas do mundo fizeram da compaixão ativa um elemento essencial do seu estilo de vida? Sétimo, além disso, o valor atribuído pela sociedade americana às obras de caridade é tal que nenhum figurão das finanças ou da indústria pode se esquivar do dever de fazer imensas contribuições anuais para universidades, hospitais e assim por diante. Porque se ele se recusar a fazer, isso será imediatamente rebaixado na condição de cidadão honrado para de inimigo público. O professor Dugin opõe o individualismo americano ao holismo russo-chinês. Ele diz que no primeiro caso, as pessoas só agem de acordo com suas preferências individuais, enquanto que no segundo, elas se integram aos objetivos maiores propostos pelo governo. No entanto, muito claramente, os governos da Rússia e da China propuseram aos seus povos antes matar seus semelhantes do que ajudá-los. Nenhuma obra de caridade, na Rússia ou na China, jamais teve as dimensões, o custo, o poder e a importância social do Gulag, do Laogai e a polícia secreta, organizações tentaculares encarregadas de controlar todos os setores da vida social através da opressão e do terror. Em segundo lugar, é verdade que os americanos não fazem o bem porque são forçados pelo governo, mas porque são estimulados a fazê-lo pelos valores cristãos em que acreditam. A liberdade de consciência, em vez de degenerar em pura anarquia e guerra de todos contra todos, é moderada e canalizada pela unidade da cultura cristã, que apesar de todos os esforços da elite globalista para destruí-la, ainda é hegemônica nos Estados Unidos. John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos, já dizia que uma constituição como a americana, concedendo liberdade civil, econômica e política a todos, foi feita apenas para um povo moral e religioso, e nenhum outro. A prova que ele estava certo é que, assim que os princípios da moral cristã começaram a ser corroídos de cima, pela ação do governo aliado às forças globalistas e à esquerda internacional, que o professor Dugin tanto elogia quanto a reserva moral da humanidade, o ambiente de honestidade e rigidez puritana que reinava no mundo empresarial americano deu lugar a uma epidemia de fraudes nunca antes vista na história do país. O fenômeno está amplamente documentado no livro de Tamar Frankel, Trust and Honesty, America's Business Culture at a Crossroad. O que eu digo não é baseado apenas em estatísticas. Moro há 6 anos nesse país e aqui sou tratado com um carinho e compreensão que nenhum brasileiro, russo, francês e alemão ou argentino
jamais teve em seu próprio país. Assim que me estabeleci na Virgínia, vizinhos apareceram de todos os lugares trazendo bolos e presentes, oferecendo-se para levar nossos filhos à escola, para nos apresentar à igreja de nossa preferência, para nos mostrar os lugares mais interessantes da região, para ajudar a resolver problemas burocráticos e assim por diante. Boa vizinhança não é um slogan publicitário, é uma realidade viva. É uma instituição americana que não existe em nenhum outro lugar do mundo e não foi criada pelo governo. Vem da época da colônia de Jamestown. Embora eu e minha família sejamos católicos, o primeiro lugar que visitamos aqui foi uma igreja metodista, a mais próxima da minha casa. E adivinha o que os fiéis estavam fazendo quando chegamos lá? Eles estavam arrecadando dinheiro para os meninos de rua do Brasil. E a arrecadação de donativos foi acompanhada de discursos e exortações capazes de partir o coração de qualquer um. Senti vergonha de dizer àquelas pessoas que, segundo os estudos oficiais, a maioria dos chamados meninos de rua brasileiros tem casa, pai e mãe, e só vive na rua porque gosta. A compaixão americana ignora as mentiras e a falta de vergonha de muitos de seus beneficiários estrangeiros. Ela surge da crença ingênua de que todos os filhos de Deus são, pelo menos no fundo, tementes a Deus. Os americanos são tímidos e sempre têm a impressão de que estão incomodando. Logo após o acolhimento inicial, eles preferem manter a distância, para não se intrometer em sua vida. Eles só chegam perto se você os convidar. Não queremos impor nada, é uma frase quase obrigatória quando visitam alguém. Mas se você estiver com algum problema, alguma dificuldade, eles se apressarão em ajudá-lo com a solicitude de velhos amigos. Isso não é só com os recém-chegados. Às vezes são os próprios americanos que, acostumados a ouvir falar mal de seu povo, se surpreendem ao encontrar uma reserva inesgotável de bondade no coração de seus conterrâneos. Leia esse depoimento de Bruce Whitsitt, um campeão de artes marciais que de vez em quando escreve para o American Thinker. Abre aspas. Tanto antes quanto depois da morte de papai, bons samaritanos apareceram do nada para oferecer ajuda e consolo. Descobri que meus pais estavam cercados de vizinhos que os conheciam e cuidavam deles há muitos anos. Depois que tudo acabou, fiquei impressionado com a bondade inacreditável de todos que ajudaram. No final das contas, essa tragédia reabriu meus olhos para a profunda bondade dos americanos. Muitas pessoas neste país são decentes e boas, simplesmente porque cresceram nos Estados Unidos da América, uma sociedade que incentiva a caridade e a boa vizinhança. A decência não é um acidente. Em países como a antiga União Soviética, a indiferença era desenfreada e a bondade rara, porque a virtude era esmagada a cada passo. A América, por outro lado, cultivou a liberdade e o comportamento virtuoso, que permite que a bondade floresça. Mesmo em Los Angeles, aquela cidade de anjos caídos, o último lugar na Terra onde eu esperava, eu experimentei a bondade compassiva em primeira mão. A bondade não é algo que um governo beneficente pode conceder, ela flui do coração de cidadãos livres criados em uma tradição de moralidade, independência e desenvoltura. Fecha aspas. A nação americana foi fundada sobre a ideia de que o princípio unificador da sociedade não é o governo, a burocracia estatal armada, mas sim a própria sociedade, sua cultura, religião, tradições e valores morais. O professor Dugin, que não parece conceber outro modelo de controle social, além da teocracia imperial Rússia, onde a polícia e a igreja, e depois o partido, agem de mãos dadas para escravizar o povo, só consegue imaginar os Estados Unidos como uma selva de egoísmos conflitantes, provando que nada sabe sobre a vida americana. Talvez não haja outro país no mundo onde o senso de comunidade solidária seja tão forte quanto nos Estados Unidos. Quem aqui vive há algum tempo sabe disso e ficará no mínimo surpreso com a presunção de que a China ou a Rússia são, nesse aspecto, modelos que os americanos devem copiar. Também é verdade que esse senso de comunidade só pode florescer em um ambiente de liberdade, onde o governo não impõe à sociedade nenhum modelo holístico de bondade, oficial. A maior prova disso é o conflito aberto que existe hoje entre o Marvin Olasky, em um livro clássico, chamou de Velha Compaixão, e a caridade estatal que há 4 décadas tenta substituí-la. Onde quer que esta última prevaleça, as taxas de criminalidade aumentam, as famílias são dissolvidas e o individualismo egoísta sufoca o espírito de bondade inerente ao individualismo libertário tradicional. Não foi apenas em livros como o de Olasky que aprendi isso. Eu vejo isso todos os dias com meus próprios olhos.
Na Virgínia, onde a população negra é proporcionalmente tão grande quanto a brasileira, a diferença de conduta entre os negros mais velhos e os mais jovens impressiona qualquer visitante. Os primeiros são as pessoas mais gentis do mundo, têm uma espécie de elegância natural que é o equilíbrio exato entre a humildade e a retidão. Os jovens são irritáveis, arrogantes e prontos para exibir uma superioridade que não existe, para se ofender com qualquer tolice e para chamar os brancos para uma briga sem o menor motivo. De onde vem a diferença? Os velhos foram criados no ambiente da antiga compaixão, enquanto os jovens cresceram no ambiente do assistencialismo estatal que os envenena com o ressentimento e o politicamente correto. A vida no campo nos Estados Unidos é a melhor prova de que solidariedade comunitária nada tem a ver com coletivismo estatal, e até é contrária a ele. Quanto mais intervenção holística houver, mais laços naturais se desfazem, mais as pessoas se afastam uma das outras, mais a sociedade da confiança, que falava Alain Pefferich, deixa de se substituir pela sociedade da suspeita, da hostilidade mútua, do ódio e do exclusivismo de grupo. É esse caminho que leva, em última instância, ao Estado policial. O professor Dugin sabe disso perfeitamente, tanto que sua defesa do holismo contra o individualismo culminou em uma apologia aberta e franca do regime ditatorial como modelo para o mundo inteiro. Oitavo, más ações comparadas. O professor Dugin também diz que, embora exponha suficientemente os pecados da KGB, do Partido Comunista e da Al-Qaeda, não menciona os crimes da América, como Hiroshima e Nagasaki, a ocupação do Iraque e do Afeganistão, bombardeio da Sérvia e assim por diante. Ele me pergunta o que tem a dizer sobre isso. Agora, o que tem a dizer são duas coisas. Primeiro, faça as contas. Segundo o professor Hummel, provavelmente o mais respeitado especialista no assunto, o número de vítimas de todas as ações violentas em que o governo americano esteve envolvido, de 1900 a 1987, é 1.634.000 pessoas. Isso inclui 2 guerras mundiais, contando as mortes de Hiroshima e Nagasaki, mas a guerra do Vietnã e todas as intervenções militares no exterior. A União Soviética, em um período mais curto, de 1917 a 1987, matou 61.911.000 pessoas, e a China, apenas de 1949 a 1987, matou 76.702.000 pessoas. É uma questão de aritmética elementar concluir que os individualistas americanos, na pior das hipóteses, são 100 vezes menos assassinos do que os solidários russos e chineses. Nenhum cérebro humano, em seu funcionamento normal, pode julgar que os níveis de periculosidade são iguais em todos os lados. Na ordem das ameaças mortais que pairam sobre a raça humana, a China vem em primeiro lugar, a Rússia em segundo e os Estados Unidos em centésimo. Quando a humanidade se livrar de 99 de seus inimigos armados, começarei a me preocupar com a tão alardeada agressividade americana. O professor Dugin procura chamar a atenção para este último, inflando por meio de palavras, a fim de inverter a hierarquia das preocupações razoáveis e tentar encobrir a ação dos verdadeiros agentes do genocídio, os verdadeiros inimigos da raça humana. Segundo, olhe para o mapa. A totalidade das vítimas dos Estados Unidos é composta por estrangeiros, mortos em combate em solo inimigo. Ao contar as vítimas da China e da Rússia, exclui intencionalmente as baixas militares. Os números, portanto, referem-se a civis desarmados, assassinados em tempo de paz por seus próprios governos. Quando o governo dos Estados Unidos, em tempo de paz, começar a matar cidadãos americanos aos milhões, por mera divergência política, ficarei tão preocupado com isso quanto o professor Dugin deve estar agora com os tibetanos, assassinados em massa pelos chineses e proibido de praticar livremente sua religião nacional. Nono, geopolítica e história. Mais adiante, o professor Dugin defende a geopolítica contra a minha ostensiva minimização dessa ciência ou pseudociência. Com razão, ele me pede uma explicação sobre isso. Aqui vai. Meu problema com a geopolítica é que, embora forneça uma descrição relativamente precisa do estado de coisas em cada momento, ela oculta as causas decisivas do acontecimento histórico, sob uma fantasmagoria de entidades geográficas cobertas com uma aparência de vida própria. As figuras que a geopolítica projeta no mapa, com nomes de nações, estados, impérios, zonas de poder e assim por diante, dando a impressão de que essas entidades atuam e constituem os verdadeiros personagens da história, são apenas o resultado cristalizado de ações de forças históricas muito mais profundas e duradouras.
Essas figuras movem-se na tela como sombras chinesas, dando a impressão de terem vida própria, mas são apenas nomes e disfarces de agentes muito diferentes. Já expliquei esse ponto em minhas apostilas, Método nas Ciências Sociais e Quem é o Sujeito da História. E aqui não posso deixar de resumi-los de maneira drástica e um tanto grosseira. As questões básicas são, primeiro, o que é a ação histórica? E segundo, quem é o sujeito da história? A ação é uma mudança deliberada de um estado de coisas. Toda ação pressupõe a continuidade temporal do sujeito e a unidade e a continuidade de suas intenções, tal como se revelam na sequência que vai de um plano aos seus efeitos realizados. Todas as transformações no cenário histórico decorrem de ações humanas, mas essas ações se misturam, atrapalham, neutralizam e se modificam, de forma que ninguém controla o processo. As ações mistas não têm um sujeito atuante determinado, pois resultam justamente da impossibilidade de um único agente fazer prevalecer seus objetivos sobre os demais. São transformações, mas não propriamente ações. Só podemos falar de ação histórica, em sentido estrito, quando um determinado agente consegue controlar, na medida do possível, a situação como um todo, seguindo uma linha identificável de continuidade, e impõe um curso deliberado ao processo. Exemplos de ações históricas são a travessia do Mar Vermelho pelos judeus, a cristianização da Europa pela Igreja Católica, a Reforma Protestante, a Revolução Francesa, a Revolução Russa e a Revolução Chinesa. Em todos esses casos, um determinado agente conseguiu controlar o processo, evitando que suas ações fossem neutralizadas pela interferência de outros agentes, e assim chegar a resultados aproximadamente idênticos aos desejados. A história é composta por dois tipos de processos, controlados e não controlados. Apenas os primeiros são ações históricas e têm um agente determinado. Os segundos têm disciplinas múltiplas, não seguem um curso pré-determinado e ninguém pode alegar ser o autor dos resultados alcançados. Em segundo lugar, só se pode chamar de ação histórica aquela que produz resultados duradouros além do tempo de vida dos agentes individuais envolvidos nela. Durabilidade no tempo é marca da ação histórica. O que quer que se desfaça antes da morte do agente individual só entra na história precisamente como ação frustrada, dissolvida na massa geral de ações concomitantes ou posteriores, incapaz de impor um rumo aos acontecimentos. Agora, a segunda pergunta: quem pode ser agente de uma ação histórica? Estados? Nações? Impérios? Claro que não. Essas entidades resultam da combinação de forças heterogêneas que lutam para dominá-las por dentro. Não têm vontade própria, mas refletem a cada momento a vontade de um grupo dominante, que pode ser substituído por outro no momento seguinte. Um Estado, nação ou império é um agente aparente, manipulado por outros agentes mais duráveis, mais estáveis, capazes de dominá-lo e utilizá-los para seus objetivos, que muitas vezes transcendem até mesmo a duração das formações nacionais, estatais e imperiais que utilizam. Uma expressão como História do Brasil ou História da Rússia é apenas uma metonímia, que denomina como objeto uma ação a mera área geográfica onde a ação ocorreu. É claro que, acompanhando a narrativa ao longo de vários séculos, é possível captar algumas constantes, que darão uma aparência de unidade de ação, ao que é apenas a recorrência de causas impessoais, mistas, que fogem ao controle de qualquer um. A rigor, não se trata de uma ação, mas do simples resultado não premeditado de milhares de ações e reações desconexas e heterogêneas. Por exemplo, note-se que desde a Revolução de 1789, a França tem perdido cada vez mais prestígio e poder. Mas isso certamente não estava nos planos da monarquia, nem dos revolucionários, nem dos governos republicanos que se seguiram desde então. Esse processo, como outros semelhantes, não é uma ação, não tem sujeito, tem apenas objetos passivos que o sofrem sem poder controlá-lo. Na maioria das vezes, sem sequer poder compreender a linha de causas e consequências que o arrasta como folhas levadas pelo vento. Claramente, a ação histórica não pode ser compreendida através dos mesmos métodos usados para estudar um processo casual não premeditado. No último caso, é preciso reconstituir as várias ações desconexas e verificar como elas chegaram a produzir um resultado que ninguém poderia controlar. No caso da ação histórica, há no início do processo um projeto deliberado, na duração de seu curso, uma sequência de ações coerentes, ajustes e reajustes que levam o processo a um fim determinado. A racionalidade da ação histórica é a dos meios e fins,
enquanto a racionalidade dos processos descontrolados é uma conjectura interpretativa desenhada a posteriori por um historiador, muitas vezes como uma tentativa de conferir sentido ao que não tem sentido. Nesse processo, o intérprete dos acontecimentos históricos pode ser levado a atribuir unidade substancial e, portanto, capacidade de ação histórica a pseudos agentes compostos, sem vontade unificadora, como nações, estados, classes sociais e mesmo acidentes geográficos. Assim como as nações, as classes sociais não podem ser agentes históricos. Nenhum deles teve e nunca terá uma unidade de propósitos capaz de seguir um plano de ação coerente ao longo de 2, 3, 4 gerações. Para ser um agente histórico, o grupo ou entidade deve a. Alimentar objetivos permanentes ou de longo prazo. B. Ser capaz de continuar a perseguir esses objetivos além da vida útil de seus agentes individuais, além da duração do presente estado de coisas e além da duração até mesmo dos estados, nações e impérios envolvidos. C. Ser capaz, portanto, de reproduzir agentes individuais capazes de continuar a ação ao longo dos séculos, e de se adaptar aos planos originais às diversas situações que possam surgir, sem perder de vista os objetivos iniciais. Apenas as seguintes entidades preenchem essas condições. A. As grandes religiões universais. B. Organizações iniciáticas e esotéricas. C. Dinastias reais e nobres e entidades similares. D. Movimentos e partidos ideologicamente revolucionários. E. Agentes espirituais, Deus, anjos e demônios. Tudo, absolutamente tudo que acontece na cena histórica ou vem de uma dessas forças ou é resultado de uma combinação descontrolada de forças. Daí decorre a própria criação e dissolução de nações, estados e impérios, o que significa, em última análise, que essas entidades não são sujeitos atuantes, mas resultados, e por isso mesmo também instrumentos do agenciamento de forças que transcendem, compreendem e determinam essas mesmas forças. Essas forças são constituídas ou por agentes históricos genuínos ou pela combinação descontrolada de diversas ações. Já na primeira página da sua clássica obra Teoria Geral do Estado, o grande George Jelinek ensinava que, abre aspas, os fenômenos da vida social humana se dividem em duas classes, os que são essencialmente determinados por uma vontade dirigente e os que existem ou podem existir sem uma organização devido a atos da vontade. Os primeiros estão necessariamente sujeitos a um plano, a uma ordem, elas emanam de uma vontade consciente, em oposição às segundas, cuja ordem repousa sobre forças muito diversas. Fecha aspas. Deste alerta devem ser deduzidas algumas regras metodológicas incontornáveis. Primeiro, nunca confundir os dois tipos de processos e nunca aplicar indistintamente a um os conceitos explicativos desenvolvidos para o outro. Segundo, não se esqueça que os processos descontrolados também resultam, pelo menos em parte, de ações deliberadas, ainda que parciais, que se misturam e se modificam sem um controle global. A quebra da regra número 1 e a ocupação primordial dos intérpretes acima citados, principalmente daqueles que buscam identificar, sob a massa heteróclita dos acontecimentos, um sentido da história. Ao menor sinal de uma consistência, de uma semelhança, de uma repetição analógica dos resultados a longo prazo de ações descontroladas, esses metafísicos do pseudo-ser estão prontos para descobrir aí premeditações inconscientes, intenções coletivas e, em suma, atribuir a unidade de ação dos verdadeiros sujeitos a fantasmas coletivos, abstrações e a ente rationes. 10º, o verdadeiro agente histórico por trás do eurasianismo. Um exemplo de força histórica que transcende infinitamente as fronteiras e a duração dos estados e impérios é a Igreja Ortodoxa, do qual o professor Dugin se diz crente. Ela deu unidade cultural e conteúdo ao Império de Kiev. Ela sobreviveu quando o centro de poder moscovita estabeleceu um novo império. Ela sobreviveu à queda desse império e às 6 décadas de terror que se seguiram. E saiu ilesa a ponto de inspirar o professor Dugin com um novo projeto imperial russo. As sucessivas formações nacionais e estatais que surgiram e desapareceram do mapa russo durante essa história são apenas sombras que o gigantesco corpo da Igreja Ortodoxa projeta sobre o mundo oriental, preservando sua unidade de propósito enquanto as forças políticas surgem e se dissolvem no ar como bolhas de sabão. Professor Dugin, olhe para sua igreja e você saberá o que é um agente histórico.
As unidades geopolíticas nascem da iniciativa dos agentes históricos. Só parecem agir por si mesmas porque os agentes genuínos, além de serem por natureza discretos, agem segundo um ritmo mais profundo, mais lento do que a própria formação e dissolução das unidades geopolíticas. A força da Igreja Ortodoxa, como agente histórico, penetrou profundamente na mente do professor Dugin, moldando sua noção holística de império teocrático. Ele não concebe o império senão como uma estrutura emanada da Igreja e unida a ela, simbolicamente na pessoa do czar. Em entrevista concedida em 1998 a uma revista polonesa, ele classificou como heresia a distinção entre Igreja e Império que moldou a civilização ocidental. Mas sem essa separação, a única hipótese que restaria é que as fronteiras da expansão religiosa coincidiriam com o mapa do Império com precisão pontual. Ora, os vários impérios e nações imperiais existentes na história sempre tiveram fronteiras bem definidas, que os separavam de outros impérios e nações independentes. Nesse caso, a religião imperial torna-se apenas uma religião nacional expandida. O que é então o czar? Uma de duas coisas. Ou ele é o chefe de uma mera religião nacional, sem possibilidade de se expandir além de suas fronteiras, e olhando com inveja mortal a expansão de sua concorrente ocidental, ou alternativamente, se ele quer ver que sua religião se imponha como crença universal, ele tem que invadir todos os países e se tornar o imperador do mundo. Tanto o projeto nacional bolchevique quanto sua versão eurasiana nascem de uma contradição interna da religião imperial russa. O projeto eurasiano é a única saída para a Igreja Ortodoxa, se ela não quiser ficar confinada nos limites da nação russa, falhando em sua missão declarada como religião universal. Enquanto isso, a Igreja Católica Romana pode se expandir confortavelmente até as últimas fronteiras do Paraguai e da China, sem necessidade de carregar o império nas costas. Isso foi de fato o que aconteceu, enquanto a Igreja Ortodoxa, por intermédio do professor Dugin, ainda está procurando uma saída para o mundo. Não vê outro meio de encontrá-la a não ser constituir-se em um império mundial. Todo o mundo de ideias do professor Dugin é reflexo de um drama interior e estrutural da Igreja Ortodoxa. Toda a conversa sobre fronteiras geopolíticas é apenas um arranjo estratégico, para tentar mais uma vez realizar o sonho impossível desse grandioso e portentoso agente histórico, que ao escolher ser uma religião imperial, condenou-se a permanecer aprisionado nas fronteiras nacionais, ou então começar uma guerra mundial. Fim da réplica do Olavo de Carvalho. Qualquer ouvinte imparcial só pode ficar atônito com a capacidade intelectual dos dois debatedores, ainda mais se compararmos com os especialistas do establishment hoje em dia. Não importa a sua preferência política, é claro que os dois pensadores produzirão um verdadeiro diamante intelectual com esse debate. Antes de expor minhas considerações sobre alguns pontos, gostaria de deixar clara minha posição para que o leitor analise imparcialmente o que vou dizer. No primeiro vídeo, eu disse que me considerava mais imparcial que as pessoas que já comentaram esse debate, por essas serem ou alunos do Olavo ou fãs eurasianistas do Dugin. E eu continuo achando que isso é verdade. Eu não me enquadro em nenhuma dessas categorias e tenho admiração pelos dois intelectuais. Contudo, isso não me impede de ter uma posição sobre quem irá vencer esse debate e quem tem uma abordagem geopolítica mais realista, para alguém que se considera tradicionalista, ou mais genérica e toscamente se considere pelo rótulo abrangente de direita. E aqui minha posição vai parecer incoerente. Eu gostaria de explicar antes de entrar em alguns pontos específicos do debate. Depois de ler esse debate várias vezes ao longo dos anos, eu cheguei à conclusão que se alguém devesse ser considerado o vencedor desse debate, então ele teria que ser o brasileiro Olavo de Carvalho. Isso não se deve por insuficiência intelectual do seu opositor ou porque o Olavo era portador da verdade e tinha uma análise geopolítica mais precisa. Entre os fatores que fizeram o Olavo ter vantagem, podemos citar, como já foi feito no primeiro vídeo, a estrutura do debate que fez com que ele pudesse ditar o ritmo e o caminho que o debate iria tomar, ao atacar Dugin depois, e também o fato dele conhecer com detalhes a obra do pensador russo, quando a recíproca não era verdadeira. Nessa segunda parte, o Olavo parece ter gastado muito mais tempo elaborando seus argumentos do que o Dugin. Não apenas o texto do Olavo é um pouco mais de 3 vezes maior, como ele também se dedicou a abordar o tema de forma mais ampla. Diante dessa discrepância, é natural que nessa segunda parte o texto do Olavo seja ao mesmo tempo mais rico e valioso e contenha mais interpretações que divergem do que eu considero como sendo correto.
O Dugin também apresenta erros, por exemplo, quando ele diz que a sociedade brasileira apresenta um caráter eurasiano, o que foi brilhantemente desmascarado pelo Olavo. O problema é que nunca podemos ter certeza se esse foi um erro por desconhecimento de causa ou se é apenas uma artimanha do agente político Dugin que quer atrair mais países e forças para o seu campo político anti-americano. Mesmo assim, e como eu concordo com a análise geopolítica de Dugin de que o bloco globalista é a verdadeira ameaça ao tradicionalismo ocidental, vou focar a comentar os ditos erros do Olavo. Antes de começar, contudo, deixo aqui a minha palavra de apreço e consideração e afirmo com todas as letras que o texto do Olavo, que aborda a formação do sindicato, sua expansão e porque ele defende um regime socialista global, é puro ouro e o conteúdo mais relevante do debate. Olavo descreveu de forma brilhante o que tem acontecido no Ocidente e poucos poderiam explicar isso de forma mais didática e genial. Vamos agora aos pontos que considero equivocados dos argumentos olavianos. É preciso deixar claro que seria impossível afirmar categoricamente se esses erros do Olavo se devem a alguma forma de gratidão que ele tem pelos Estados Unidos, ou se de fato ele acreditava piamente naquilo que dizia. De qualquer forma, algumas considerações do Olavo, um intelectual tão perspicaz, são estranhas para não dizer infantis. Não que alguém tão brilhante não possa fazer previsões erradas. Por exemplo, o Olavo afirmou várias vezes que o Trump venceria o Biden em 2020. Mas a benevolência do professor brasileiro com os Estados Unidos e os americanos chega a ser demais. Por exemplo, o esboço de Olavo da sociedade americana como um centro de altruísmo e bondade chega a ser cômico ao ignorar o fato de que a sociedade americana é incrivelmente dividida em termos políticos e raciais. Os esquerdistas democratas de lá realmente odeiam os chamados rednecks e as raças entre si nutrem profundo ódio, rancor e ressentimento umas pelas outras. Isso pode ser visto não apenas pelos crimes interraciais, como também pela divisão política com as minorias votando quase que exclusivamente com o Partido Democrata. Obviamente, existem pessoas boas e cristãos solidários no interior dos Estados Unidos, mas o Olavo parecia viver mais em uma bolha do que nos Estados Unidos das grandes cidades. Longe de ser um país de harmonia entre os cidadãos, os Estados Unidos possuem o Black Lives Matter, atentados com armas e vários grupos que se odeiam muito mais do que na Rússia. Outro fator interessante é a análise da suposta bondade americana vis-à-vis a Rússia e os malfeitos comparados. O primeiro aspecto que chama a atenção é que Olavo considera que a elite globalista controla os Estados Unidos e, portanto, a população americana é isenta de culpa dos massacres, invasões e excessos dos seus governantes. E ele está certo nisso. A população americana nunca foi consultada sobre seu apoio e as elites sempre inventam pretextos para que os Estados Unidos agissem fora do país, mesmo quando boa parte da população era contrária às guerras e os conflitos que não beneficiavam em nada os cidadãos americanos. Só que quando o caso é o russo, o Olavo parece colocar nas costas de toda a população eslava as dezenas de milhões de mortes. A mesma lógica que se aplica aos Estados Unidos também se aplica à Rússia aqui. O comunismo foi inserido na Rússia por uma elite que não era sequer etnicamente russa. Quem quiser saber mais sobre isso e driblar a censura então vigente no país, sugiro o livro 200 Years Together, de Alexander Solzhenitsyn, o mesmo autor do famoso livro Arquipélago Gulag. Só é possível achar essa obra em inglês e em PDF na internet. Essa elite queria tomar o controle da Rússia, mas é muito mais fácil tomar o controle de uma democracia quando você tem dinheiro do que um país comandado por um czar. O fato de a Revolução Bolchevique ter estourado na Rússia e permitido que dezenas de milhões de pessoas fossem mortas se deve mais a questões circunstanciais do que ao fato de que os russos serem inerentemente maus, ao contrário dos americanos que são inerentemente bons. Os Estados Unidos primeiro contavam com a vantagem geográfica de não ter uma Alemanha imperial com o melhor exército do mundo na sua fronteira. Com os milhões de mortos na Primeira Guerra e o caos econômico que veio daí, é muito mais fácil que agitadores possam iniciar uma revolução como foi a comunista na Rússia do que nos Estados Unidos. Outro fator relevante é que os Estados Unidos possuem uma cultura de armamento que o povo russo nunca teve. Isso torna infinitamente mais difícil uma revolução nos Estados Unidos do que foi na Rússia. Algo que não tem nada a ver com a bondade inata de um ou de outro. Os exemplos de caridade do professor Olavo também são tão fofinhos que chegam a ser ingênuos. Longe de acreditar no determinismo marxista que equaciona violência e crimes com pobreza,
Me parece claro que antes de alguém pensar em fazer caridade, o indivíduo primeiro precisa ter o mínimo necessário para a própria subsistência. Eu não nego que o sistema americano, mesmo que o livre mercado como praticado anteriormente não exista mais, seja mais eficiente em produzir riqueza que o modelo russo. Mas a riqueza americana também é fruto de questões circunstanciais. Tendo uma posição geográfica favorável, as duas grandes guerras permitiram que os Estados Unidos usassem seu parque industrial para oferecer uma infinidade de bens para os diversos países do mundo, e a ruína material, tanto de vencedores como perdedores, permitiu que os Estados Unidos se tornassem financiadores de meio mundo. Isso contribuiu sobremaneira para que o país se tornasse cada vez mais rico. Com uma população que pode viver em abundância, é muito mais fácil falarmos de caridade e esperar que um cidadão de classe média americana da década de 60 pensasse em ajudar os outros do que um mujik russo que mal tem o básico para si mesmo. De resto, o argumento de que os americanos são tão caridosos que eles reconstroem os países destruídos é risível por dois motivos principais. Primeiro, que não é a população americana que decide reconstruir os países, mas sim as elites governantes. Segundo, que essas elites fazem isso porque isso favorece seus interesses, e não por mera caridade. Nesse aspecto, a análise de Olavo deixa muito a desejar, e nós nunca saberemos se isso acontece por carinho pelos Estados Unidos ou por equívoco de sua análise. O último aspecto do erro do Olavo, que vou abordar com mais detalhes nos próximos vídeos, é que ele parece considerar a elite russa comunista do passado como sendo a mesma elite da Rússia atual. Logo, é como se a Rússia atual pudesse cometer os mesmos excessos do passado. Isso é um completo absurdo por vários motivos. Primeiro, porque a Rússia atual não é comunista como no passado, e mesmo os principais líderes da Rússia comunista já passaram por vários expurgos, como também já morreram de velhice. A própria China, que ainda é comunista, também já eliminou todos os opositores internos, e agora parece mais interessada em conquistar o mundo através da economia do que através da violência física. Fim dos comentários sobre o segundo vídeo.